Olá, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Flávio Neres e nós vamos ter uma pequena meditação da palavra do Senhor, uma pequena reflexão para nossas vidas, para os nossos corações, para alimentar a nossa fé. A palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero meditar com você num texto que está na palavra do Senhor, no Salmo 1, somente o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tá bom? Então quero falar para você hoje sobre o homem que anda na bênção, né? No homem que é abençoado, no homem que anda verdadeiramente com a vida nas mãos do Senhor e é abençoada. Muitas pessoas acham que andar abençoado é ter bens materiais, possuir casas, apartamentos. Tudo isso pode ser bênção nas nossas mãos verdadeiramente, mas ser abençoado, ter uma vida próspera, uma vida de bênção, vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que somente ter bens materiais. O texto que nós lemos agora, do Salmo 1, ele nos traz algumas informações, alguns ensinamentos para a nossa reflexão. Há uma frase que diz o seguinte: pequeninas coisas, insignificantes para o homem, podem parecer grandiosas aos olhos de Deus. Então, pequenas coisas que para nós podem ser insignificantes, para Deus elas têm um valor muito grande, elas são grandiosas. Às vezes nós temos a tendência a querer, principalmente quando a gente vê testemunho de pessoas na igreja, em outros lugares, só quer testemunhar quando tem bênçãos grandiosíssimas aos olhos humanos. Mas Deus, ele não vê como vê o homem. Deus, ele olha muito mais além daquilo que o homem olha, que o homem tem como valor, que o homem valoriza. Os valores de Deus, eles são muito mais excelentes do que os nossos. E para Deus, um homem abençoado, Deus enxerga um homem abençoado muito mais além do que olhar simplesmente para os seus bens materiais. Tá certo? Vejam bem, para Deus, um homem abençoado, a gente vê aqui no versículo 1, que diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, né? O homem que é feliz, o homem que é abençoado. Bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, para Deus, uma pessoa abençoada, ela não anda de acordo com o conselho dos ímpios. A palavra ímpio aqui, aqueles que vivem sem piedade, sem uma vida que agrada a Deus, sem uma vida que glorifica a Deus. Esse é o ímpio, aquele que tem uma vida de impiedade. Então, para Deus, o homem abençoado é aquele que não segue os conselhos dessas pessoas que são distantes de Deus, que não tem uma vida com Deus, que não tem uma vida que agrada a Deus. Então, o homem abençoado, ele não dá ouvido para essas pessoas, para as pessoas que muitas das vezes elas orientam para o mal, orientam de acordo com os ditames do mundo, orientam de acordo com aquilo que o mundo tem de valor. Para Deus não. Para Deus, ele se alegra, se podemos dizer assim, ele tem como um homem abençoado, um homem de valor, aquele que se orienta pela palavra de Deus e não pelos conselhos das pessoas más, das pessoas ímpias. Então, para Deus, o homem que anda na bênção é aquele que não dá ouvido ao conselho dos ímpios. Também,
O homem que anda na bênção, vejam bem, o versículo continua. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, para Deus, né, o homem que anda na bênção, ele não fica em lugares onde o pecado domina. Ele se afasta desses lugares. Ele foge desses lugares onde o pecado está dominando. O homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O homem que não fica nos lugares onde há uma predominância de pecado, exacerbadamente, em roda de pessoas que só falam da vida dos outros, em roda de pessoas que falam mal da fé em Jesus Cristo, em roda de pessoas que muitas das vezes só falam coisas obscenas, imorais. Então o homem que anda na bênção, ele foge desses caminhos, eles fogem dessas pessoas, eles fogem desses lugares onde predomina o pecado, porque o homem que é abençoado, ele quer agradar a Deus, e ele sabe que esses lugares entristecem o coração de Deus, e por isso ele foge desses lugares, tá bom? E por último, queridos, o homem que anda na bênção, que é abençoado pelo Senhor, vejam bem, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o homem que é abençoado, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer em meditar na palavra de Deus, ele tem prazer em falar a palavra de Deus, ele tem prazer em aprender com a palavra de Deus. O homem que é abençoado, ele tem prazer na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que direciona a sua vida, é a palavra de Deus, é o guia para a sua vida. O homem que é abençoado, ele tem a sua vida direcionada pelos ensinos da palavra de Deus. Por isso, ele tem prazer em meditar nessa palavra. E vejam bem, o texto diz que ele medita nela de dia e de noite. Ou seja, ele tem uma sede, ele tem um desejo, ele tem uma vontade de ouvir Deus falar. Ele tem ali o desejo de ter a sua vida direcionada pela palavra de Deus. Ele tem um desejo de cumprir a palavra de Deus, porque sabe que isso vai agradar o coração de Deus. Por isso, ele é um homem abençoado. Por isso, ele tem uma vida abençoada. Então, o homem que anda na bênção, que tem a vida abençoada, que Deus abençoa, né? Ele não aceita conselho de ímpios. Ele não fica em lugares onde o pecado domina, e ele tem a sua vida, o seu prazer na palavra de Deus. Tá bom? Eu espero que essa reflexão, essa pequena palavra, possa abençoar a sua vida. Vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá bom? Então vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.